está se falando aqui, eu estou dando uma olhadinha na página, ou melhor, no nosso grupo, né? E tem um pessoal chegando. Bom dia, Vitor. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. E o pessoal que for um pouco mais tímido, quiser ficar só com o seu ícone de participação, fique à vontade. A aula de hoje, antes da gente começar, quero algumas considerações, principalmente sobre a semana que vem, ok? A aula de hoje... Bom dia, filha. Bom dia, Bia. A Beatriz, obrigado, viu, Beatriz? O que ela fez? Ela trocou... Hoje ela colocou o nome dela, né? Não é? Estava escrito em kanji ou katakana o seu nome, Beatriz? Estava escrito em Hangul. Que é o que legal. E hoje... alfabeto coreano. E ela trocou. Ah, é coreano. É que Coreano. o japonês, a gente sabe, tem 3 alfabetos no Japão. Kanji, katakana e hiragana. O kanji, a gente reclama, né? Curiosidade para abrir a aula de hoje. Professor, sabe aquela lição lá que você deu de música? Tem que responder numa folha de caderno ou de artes? Tem que responder essas questões de música? Olha, não, pode ficar à vontade, ok? Pode ficar à vontade. E por falar em música, eu acabei de postar essa trilha... Muito obrigada. Esses blues que estão rolando aí, eu coloquei o link aí, tá? É uma ótima pedida para dias de frio. E para quem não soube, não percebeu ainda, o que vai acontecer? Hoje é o dia... Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo e ouvindo? Beleza. Uma plataforma para E hoje é um dos dias mais frios do ano. Hoje aquele frio todo que está sendo prometido vem para cá. Aviso aos navegantes. Semana que vem não haverá aula. É a famosa semana de saco cheio. Pelo menos para vocês que estão acompanhando. Aliás, obrigado. Vocês estão juntos conosco, né? Algumas pessoas eu não cumprimentei, cara. Que é... Bom, a Beatriz Giovana, tudo bem, filha? Aí o Matheus veio depois, eu fui cumprimentando depois. Bacana, é isso aí. A Tayla, tudo bem, filha? E lá vamos nós. Semana que vem, pelo menos para quem está acompanhando e está fazendo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, isso é muito importante para mim e para todo mundo. Como vocês estão com matéria, como vocês estão com aula, com todas as matérias, vocês estão conseguindo acompanhar? Como é que tá? Estou tentando não me sobrecarregar. O meu tá tudo acumulado. Caramba! Muita gente está assim, viu? Na hora bate um certo desespero, mas sabe o que você faz? Posso dar uma sugestão? Pegue 2 horas por dia. 1 hora, vai. 1 hora por dia. A dica é, tem um espacinho assim, ó, tem um espacinho seu só, ou na sua casa, ou no seu quarto, ou qualquer lugar. O que você vai fazer? Você tem de evitar as distrações, né? Porque hoje, em tempos de pandemia, a gente está muito ligado à internet, mídias sociais e Netflix. Nunca vi tantos filmes assim, e enfim, é muita distração. A gente vai se isolar das distrações e ter o foco. E é ruim a gente ter... Eu estava comentando com o aluno, ele falou, é igual tomar banho, você tem que parar o que você está fazendo, senão você não toma banho. Ele não gosta muito de tomar banho. Então, tire toda essa distração. Eu vou tirar a música até para a gente não ter essa distração. Tire essa distração, senta lá e fica... comece do começo. Faça 15 minutos o primeiro dia. 15 minutos e tal. Mas de relógio, fala... Mãe, mamãe, papai, olha, eu não quero ser incomodado, estou fazendo tarefa. 15 minutos, só isso. No outro dia, vá meia hora. Você vai ver que passa rapidinho o tempo. E vá aumentando, cada dia um pouquinho. Quando você chegar em 1 hora, sabe, lembra na escola, a gente estava 9 horas por dia quase. E aqui a gente vai ficar com 2 horas em 1 semana, 2 semanas, você mata a pau. Depois você volta... Em casa... Não entendi. Aqui em casa, quando eu tô empenhado a fazer todas as atividades, né? Eu coloco uma música de piano ou um blues, qualquer coisa. Abro o caderno, abro o computador, vejo as atividades que eu tô devendo e vou fazendo.
Aí eu vou na planilha do Excel lá e marcando qual que eu já fiz, qual não fiz. É legal, você pode anotar no caderno também e dá uma sensação que é muito legal para gente, que é a sensação do dever cumprido, sabe? A gente faz alguma coisa, eu fiz uma tarefa, livrei língua portuguesa. Cara, que legal. E depois vai história. Cara, consegui história, que legal. E aí, essas sensações de pequenas vitórias são muito legais, sabe? E lembra que tá todo mundo lá para que a gente fique juntos, esteja juntos, e todos os professores estão lá para ajudar. Ok? Vamos lá para a aula de hoje. O que acontece? Na aula de hoje, ela está dividida em 3 partes, tá? Tem um PDF que eu estou mandando no grupo, ele tem o descritivo da aula, o roteiro da aula de hoje, tá? E depois tem questões, são 5 questões, tá? Inclusive tem uma dica ali, são questões que caíram no Enem, ok? Eu coloquei algumas questões de arte. Por quê? Pela obviedade das coisas, né? De repente, o Enem está pintando aí, e para que vocês saibam que, em média, de 2 a 4, até 5 questões caem não só no Enem, como no vestibular. E quando a gente tem dezenas de milhares de pessoas competindo na mesma vaga, a gente sabe que uma pergunta, uma questão faz muita diferença na vida das pessoas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo, tem gente comentando no grupo, e eu verei depois. Ok, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o Renascimento, tá? Renascimento que é muito legal, muito bacana, então prepare-se, porque a aula vai ser bem corrida, que a gente, né? Algumas pessoas podem dizer, por favor, prestem atenção nisso. Olha, a primeira parte da aula a gente ficou conversando, a gente não gastou, a gente investiu, ok? A gente conversou sobre a vida, sobre a matéria, sobre como estudar, sobre como está a sua vida, a gente se organizou, se motivou e teve uma dica legal para a gente fazer as matérias, tá? Quero dizer também que eu vou postar para vocês um grupo de WhatsApp que eu tenho, movimento muito pouco, não é nem para falar bom dia, é só dicas de arte, tá? Então tem desde grafite, teatro, cinema, fotografia, filmes legais, animes, etc. Aliás, a Bia me deu uma lista de anime e foi minha professora ali, falou, olha, veja isso que é bom. Eu falei, sim, senhora, e tal. E estou vendo, e é bem bacana, viu, Bia? É só gratidão aqui. Ok? Vamos lá, então, para a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre, apresentar agora, não está abrindo. Bacana, temos a tela inteira aqui. Eu preciso que vocês me digam se vocês estão vendo isso aqui. Tá? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou colocar mais para cá. Tá aparecendo o Meet, por enquanto. Tá, eu tô deixando aqui só o chat aqui com vocês, ok? E aí, aqui bacana, pronto. Para mim aqui está aparecendo o quê? Está aparecendo a tela do Renascimento. Nossa, meu note tá cansadinho, hein? É isso que está aparecendo para vocês? Sim, o agora tá PowerPoint aparecendo. e os comentários ali. Ótimo, meus queridos. E é isso. A aula de hoje é sobre o Renascimento. O que acontece aqui é o seguinte. Primeiro, até hoje, agora vocês estão vendo só a minha tela, certo? Sim. Ótimo. Vamos lá. A história da arte, por que é importante a gente estudar arte? Porque quando a gente vai estudar na arte, a gente começa a ler a imagem das coisas e quando a gente vai lendo a imagem das coisas, a gente vai lendo as coisas e a gente começa a fazer uma leitura das pessoas e quando a gente começa a evoluir nisso,
a gente faz uma leitura de si mesmo, a gente começa a se conhecer. Porque a história ela é feita por quem vence. Tá? A história é escrita pelos vencedores. Se Hitler tivesse ganho a guerra, os Estados Unidos, os países aliados, seriam do mal. E a Alemanha e o nazismo seria legal. Você percebe? Quem é que ganha? Mas com os artistas, o que acontece? O artista ele é individual. Então a gente consegue ter uma leitura muito mais próxima da realidade de como era a vida das pessoas ou como elas eram. Tá? Ponto. Por isso que é importante a arte. Segundo momento. Vamos supor que eu tenho aqui... Deixe-me ver. A Tassiane, por exemplo. A Tayla. A Tayla arruma um namorado e fala, meu papai, eu estou namorando, papai. Ótimo, filha. O meu gato, o Ganesh, insiste em participar da aula. E a Thaís fala, olha, estou namorando, papai. Ótimo, traga ele aqui hoje à noite, minha filha querida. Aí o Tindom abre a porta, assim, né? Igual aqueles programas de TV. Abre a porta, assim, aí está o namorado da Tayla, o pretenso, vai lá conhecer a família. E aí o pai olha assim, o cara tá com o cabelo raspado, curtinho, pintado de amarelo, um Juliette, aquele espelhado assim, ó. Pá, aqui no pescoço, tatuagem aqui, tatuado no pescoço, camisa do Bob Marley, beleza? Short baixo, meião, cano alto, e tal, e croques assim, pá. E aí, pá? Como ele reagiria? Detalhe, ele nunca conversou com o garoto. Percebe? A gente tem uma leitura da visão das coisas. Então, para... Cada pai reagiria de um jeito, assim, né? Eu entendo que cada pai reagiria de um jeito. A questão que eu estou dizendo não é assim nem como os pais reagiriam, mas é como a gente faz a leitura das coisas. Repara que ele não conversou com o menino. Vai ver, o menino é super responsável, gente boa até e tal. Mas a leitura que a gente faz. Então, para a gente é muito claro. A gente olhou, né? Fala aí, faz uma leitura ali. E os quadros que a gente vê na Idade Média, etc., esse tipo de coisa, tem gente ainda está no grupo aqui, eu nem respondo na hora que a gente estiver no PowerPoint. E para eles, esses quadros do Renascimento que a gente está vendo, são muito claros, tá? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro momento, a história, a arte, ela sempre foi feita, guardem isso na vida, na vida escolar. A arte sempre foi feita para quem detinha o poder, detinha o dinheiro, tá? Primeira arte era feita para os faraós, depois para os imperadores, para os césares, depois para a igreja romana, né, na Idade Média. Quem mandava na Idade Média era a igreja romana. Ok? Agora, pela primeira vez na história da humanidade, vão existir 2 períodos históricos ao mesmo tempo. Então a gente tem, se a gente estiver numa linha, é daqui para cá, né, que você vai ver, né? Então a gente tem a arte primitiva, aí tem toda uma galera que não entra mais na história da arte, que são os fenícios, assírios, caldeus, etc. Tem toda a história oriental, que é mais antiga que a nossa, e a gente não estuda, enfim. Depois tem os egípcios, Grécia e Roma, a invasão dos bárbaros, começa a Idade Média, e é um cara só mandando. Aí tem uma galera que não concorda com a igreja, e fala, porque as pessoas começam a ter dinheiro, ter poder, os reis e tal. Então eles fazem uma mudança muito clara para desistir esse movimento que acredita só em Deus, e existe um movimento que começa a acreditar só no homem. Aqui em cima, esse movimento que acredita em Deus continua. Então eu tenho um o Deus e outro o homem, tá? Essa é a característica principal, então, do Renascimento. Por que fala Renascimento? Justamente por isso, porque ele voltou, não é? Lembra que a gente veio Egito, Grécia e Roma, depois Idade Média? A igreja mandou, então parou aqui em Grécia e Roma. Esse movimento depois aqui do Renascimento, ele faz o quê? Ele volta, então,
A Grécia e Roma. Ele faz uma espécie de continuação aqui da tendência. Ok. Características do Renascimento, então. E o nome até. A arte renasceu da onde ela teria hipoteticamente parado. Ok, vamos lá então. E reparem, se eu estiver falando de sonho de todo sogro aí, hein, Samuel? Aliás, Samuel, seja bem-vindo. Vamos que vamos. Renascimento. O que é esse tal de Renascimento? Cara, eram as cabeças pensantes da época, né? Repara que esse quadro, essa pintura está na Capela Sistina, né, no Vaticano, do lado da Praça de São Pedro, da capela da igreja principal, né? Pintado por Michelangelo Buonarrocchio. Vamos lá rapidamente. Aqui ele vai dizer que foi teve início na Itália e toda uma galera que eram chamados os ditos pensadores. Cara, os caras chegaram e tomaram conta de tudo. E os caras tinham uma evolução tão forte. Repara o que também, outra coisa que é importante, que é muito importante. Prometo que eu vou seguir matéria agora. Quanto mais informação eles têm, mais rápido as coisas acontecem. A arte no Egito durou 3.000 anos. Grécia e Roma, 1.500 anos. Já é menos, de 3.000 para 1.500. Depois, a Idade Média, 1.000 anos. Agora o Renascimento vai durar quanto? 250 anos. E vai diminuindo até chegar hoje. O cara fica famoso por, sei lá, 15 minutos ou menos. Então, essa galera do Renascimento, eles trabalhavam tanto para um movimento, trabalhavam tanto para a igreja que tinha grana, como também trabalhava para o pessoal, para os reis, que também tinham grana e também tinham poder. Ok, então, só que ali, na Idade Média, tudo deveria ser produzido para a igreja. Toda a arte, toda a pintura, toda a escultura, toda a literatura somente dirigida para Deus. E agora, não, no Renascimento, o que acontece? É dirigido para o homem e para o desenvolvimento das tecnologias. Ok? Pinturas. Tartaruga Ninja. Quem são os pintores do Renascimento? Guarda no seu coração. Michelangelo, Rafael, Leonardo. No caso não. Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Por que eu troquei Donatello por Tiziano, tá? E Donatello, ele era mais escultor, tá? Eu acho Tiziano mais até do que Donatello, tá? Mas guarda isso, ó. Nomes principais: Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Foi uma sacada muito legal. Leonardo da Vinci é aquele cara, dá pra gente fazer 2 aulas, 3 aulas só falando sobre ele. Rafael Sanzio pintou Stanza della Signatura também. Tiziano, a gente tem alguns exemplos aqui. Essa página eu coloquei só para a gente lembrar quem são os caras. Essa é uma pintura muito conhecida, a gente poderia falar também um tempo sobre ela. Ela é pequenininha, essa pintura, tá? Ela é bem pequena. Ela está no Louvre e a gente vê fotos assim, eu vou lá tirar uma foto com ela. É impossível, lotado de gente, lotadaço. Ela se você pegar um notebook e abrir ele inteiro assim, ó, ele é o tamanho dessa tela, parece que é grande, né? Por que essa tela é famosa? O cara o Leonardo da Vinci usou uma técnica diferente, que é o esfumato em italiano. Repara, ó, Renascimento é italiano, lembra que a gente viu? Aqui atrás, ó. Viu na Itália, aqui, ó. Todos os termos das belas artes são italianos, tá? Você vai fazer balé, spaccato, prima, né? Teatro, bambolina, ciclorama, rotunda, né? Música, staccato. A Tassiane colocou aqui, foi muito divertido. Do Tiziano eu não esqueço, que legal. Foi um trocadilho, né? E tudo tem esse italiano. Então, o esfumato também, quer dizer, esfumaçado. Repara que a tinta, lembra em quadros antigos, era uma cor, saía de uma cor, já ia para outra. Aqui ela vai diluindo. Essa é uma pintura muito famosa por causa disso. E tem histórias que ele levou 10 anos, Leonardo levou 10 anos, e aí tem uma série de coisas.
Mas, principalmente, ela ficou famosa porque essa pintura ela foi roubada, cara. Você acredita? Quem roubou essa pintura foi o Picasso. Picasso roubou esse quadro, e enfim. E acabou, uma série de coisas acabaram influenciando para que ela fosse uma das pinturas mais famosas do mundo. E não é a mais cara, hein? Mas vamos lá, seguindo. Esse cara também aparece em filosofia, em sociologia, até em matemática, etc. É o homem vitruviano. Lembra de vidro, né? Homem de vidro, mas não é. Não é que ele é de vidro, é porque não é o Leonardo da Vinci que fez, tá? É um cara chamado Vitruvius. Estava guardado na gaveta lá, engavetado há uns 15 anos, daí o Leonardo pegou e falou que é a proporção do homem. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente veria que, por exemplo, o punho fechado, essas são as proporções do homem. O punho fechado é o tamanho do coração. Se você faz daqui até aqui, tá? O antebraço daqui até aqui é o tamanho do seu pé, tá? Se você puser uma mão para cima e esticar o braço, ficar assim, ó, até no alto, é o seu tamanho, entende? São as proporções olha, por causa do Renascimento e dos gregos que a gente vê se uma pessoa é bonita ou não, né? É a proporção, a distância entre os olhos, o nariz deve ter exatamente essa distância, a ponta deve ser na altura da parte superior da boca, o olho ele tem, tá vendo? Aproximadamente o tamanho do nariz. O meio dos olhos é o final do canto da boca. Cabeça, o corpo tem de 6 a 8 cabeças. Enfim, esse tipo de coisa, tá? Essas sacadas, essas proporções são relativas ao homem vitruviano, ok? Aqui, ó, é uma pintura do Rafael. Repara que a arte é uma técnica, tá vendo? Se eu esticar uma linha daqui até aqui, ó, tá vendo? É a tal da perspectiva, olha. E repara que a linha... Vocês estão conseguindo imaginar essa linha, ó? Se esticar uma linha, tudo vem centralizado aqui, ó. Centraliza, que é Platão aqui, está no meio, tá? E é uma homenagem. Você percebeu? Tudo tem a ver com Grécia e Roma. Aqui estão grandes pensadores gregos. Aqui nesse cantinho, ó, tem o Rafael, o próprio pintor. Então, reparo que eles deixam um pouco os ensinamentos religiosos de lado e vão beber da filosofia, da cultura tal, de Grécia e Roma. Esse cara aqui, ó, Diógenes, tem uma história incrível, que se tivesse tempo eu comentaria, mas... E é demais a história dele. Tá vendo? Esse aqui é Tiziano. Tá vendo? O mestre das cores, ó. Tá vendo? E repara que são deuses gregos, Baco, Dionísio, Apolo, etc. Percebe? Muita cor. Tá vendo? Voltando. Então, se eu ver, quando eu estiver analisando uma obra, se eu ver que tem muita cor assim, ó, e um tanto de movimento, você está vendo que tem muito movimento, todos estão virando, todos estão, né? Muita coisa acontecendo. E bastante cor, e principalmente temas da mitologia grega, tenho a certeza que é do Renascimento. Isso aqui é a Capela Sistina, seria interessante a gente parar e, cara, ver toda essa... São muitos detalhes que tem aqui, tá? São histórias da Bíblia. Então, nesse quadrado central aqui, ó, tem desde o zero a criação do homem, né? A criação do mundo, ó, tá aqui, ó. Repara que é interessante que desse lado está Deus, desse lado está o homem. Deus é uma sacada muito legal, tá? Deus está sempre com a mão esticada para o homem, está sempre pronto. E o homem está com a mão recolhida, tá? Quer dizer, para o homem alcançar Deus é só ele esticar a mão, só deixar Deus participar da história, né? Então, isso
É muito legal. E cada pintura aqui tem uma história. É uma pena que o tempo não dê para a gente fazer, mas é muito bacana. Em volta aqui é que foi a grande sacada, né? Que ele colocou pessoas nus, os famosos nude, né? Em italiano, olha o termo, né? O Papa entrou e falou, cara, você tá louco, velho. Você colocou gente pelada dentro da igreja. Ele falou, não, é a beleza do homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus, entende? Então, e algumas sibilas, tá? E alguns profetas, ok? Tem um detalhe interessante também, que tem algumas folhas de carvalho, que são dos Médici. Quando eu fui para Florença, você vê que os Médici é uma família, né? Eles são, cara, demais, muito fortes, muito poderosos, cara. Tem uma capela deles logo na entrada, que é feita pelo Michelangelo, é inacreditável, sabe? Os caras mandaram em todo esse período. Eles eram o patrono das artes e a pessoa que banca o artista fala, você vai fazer isso, que fica ajudando. O artista tem o nome de mecenas, ok? Tem o nome de mecenas. Então, claro que aqui não era só essa galera, ele foi bancado pela igreja, lembra? Médici, ser humano, Renascimento. Aqui, mas como que a gente pode falar do Renascimento e está falando uma coisa de igreja? Lembra? Isso é importante. Lembra que tinha Idade Média, aí em cima a galera da igreja, embaixo a galera do homem? Lembra disso? Então, lembre também que eu coloquei que os mesmos artistas trabalhavam para as duas pessoas. Ok? Aquele era bancado pela igreja, por isso que, embora essa outra galera da igreja lançou um outro movimento que tem o nome de Barroco, a igreja é o lance do Barroco, tá? E o homem tem o lance do Renascimento. Beleza? Vamos lá. Ó, esse é um quadro famosíssimo, tá? Alguém já viu esse quadro? Vocês já viram em algum lugar? E só que eu esqueci o nome do quadro. Tá. E esse quadro, repara que ele tem cores lindas, cores bonitas, tá vendo? Mas a gente percebe uma característica do Renascimento também. Você olha, parece ainda... Eles não tinham tanta tecnologia. O pintor tinha que ir lá caçar o bicho. O pintor ia lá, o cara caçava o bicho, arrancava o pelo dele, sabe? E fazia o pincel. Ele pegava o mineral, ou a planta, ou a química que tinha, montava tudo, e ele fazia a própria tinta. Não é que nem agora. Então, eles não tinham uma tecnologia tão grande assim, tá? E a característica muito clara do Renascimento, a gente olha o desenho e fala, é lindo, é legal, é cheio de cor e tal, mas ainda a gente consegue perceber que é um desenho, ok? E, pô, dá vontade da gente falar dos materiais, como que era feito, etc., mas não vai dar tempo. Tá? Esse é um quadro o Sandro Botticelli, tá? Da Primavera. E fala de Vênus, né? Repara que essa figura central é Vênus. Repara que eles já estão fazendo pessoas nuas, né? Pessoas nuas. E aqui é Eolo, tá? Deus dos ventos. Repara que ele está soprando. Tem um outro quadro também, que é parelho desse, né? E repara que as ninfas têm a flora e a fauna, né? E ela está cobrindo a Vênus, etc. E ela está vindo do mar. Esse aqui é o detalhe, esses Vs aqui são as ondinhas, e ela está vindo numa concha. Lindíssimo quadro, belíssimo. Eu vi uma tatuagem, inclusive, disso, ficou lindo. Tá? Sandro Botticelli, Renascimento. Shakespeare é do Renascimento. Shakespeare, repara, ó, o cara arrebentou, o cara era demais. Mais 2 aulas só para falar de Shakespeare. O cara mudou a história da língua inglesa. Mais de 2.000 palavras do vocabulário inglês, Shakespeare que inventou. Se você conhece alguma Jéssica,
Exatamente, o Tassiano, muito bem. O Nascimento de Vênus, matou a pau. Acho que essa garota é demais. E se você conhece, falando de Shakespeare, o nome Jéssica, ele que inventou para uma personagem de uma peça sua. Ele falou, olha, tem nomes, mas não são legais. O nome Jéssica é ele que inventou. Esse aqui é um outro quadro, tá? É muito legal, de Peter Bruegel, tá? Um pintor holandês, chama O Velho. Inclusive, eu ia passar isso aí para vocês, de repente até passa. Chama Jogos Infantis, para você ver como está perto da gente. Essas são crianças fazendo brincadeiras infantis. Fala para mim, ou escrevam para mim aqui, ó, uma brincadeira que vocês veem aqui, que vocês conhecem, ou que vocês já brincaram. Esses dois molequinhos aí, ó, no começo, que estão com uma argola e esses dois aí. Meu pai já fez um desses aí para mim brincar. E tem muita coisa, o cavalo de pau, o cavalo de guerra, ou cavalo marinho, sabe? Quando você está na piscina, aqui, ó, sobe um nas costas do outro, fala, quem derrubar o outro ganha. Briga de galo. Briga de galo, tem vários. E tem muitas coisas. Isso aqui eu vou dar uma atividade em outubro, já que é o Dia da Criança. A gente vai fazer um trabalho muito legal sobre isso aqui. Próximo. Isso aqui para encerrar nossa aula. Vocês já viram isso aqui? Para que serve isso aqui? Para vender lápis de cor, é ou não é? Não. Tá. São as cores primárias. Do lado esquerdo aqui eu tenho as cores primárias, que é o vermelho, amarelo e azul, e aqui as cores secundárias. Por que primárias? Porque elas são, prima, em italiano quer dizer primeiro, tá? Então eu tenho, cadê meu mouse? Está aqui. Eu tenho aqui então essas cores primárias, nenhuma cor misturada com ela eu consigo fabricar. Ela é que dá origem a todas as outras cores, ok? Então as cores que a gente não consegue obter através de misturas, tá? Que são as chamadas cores puras, é o vermelho, o amarelo e o azul, tá? E daqui 1 minuto acaba a nossa aula de hoje. Vocês estão com outra matéria aí, né? Vocês têm outra matéria e eu não gostaria de ir encavalando para o outro. E esse tema aqui que é interessante, cara, isso aqui é muito legal. Eu vou começar a aula que vem, não da semana que vem, mas da outra já, falando sobre isso, ok? E nós vamos encerrando nossa aula agora, que vocês já têm atividade com outras matérias, e eu vou agradecendo, então, de primeiro momento, antes de vocês irem embora, a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer aqui a presença de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Daqui a pouquinho eu já posto as perguntas lá, tá? Estou postando o PDF e um Word, vocês podem responder. Vou preferir que vocês não ponham no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque aí tem... Bom, enfim, podem me mandar no privado. Tá ok? Se quiser me mandar no e-mail também. Ok, obrigado então. Estamos aqui encerrando nossa aula de hoje. E, estamos encerrando nossa aula de hoje. E, caramba! Pronto, agora está assim, normal. Pronto. Tchau, tchau, boa semana. E estamos aqui encerrando então. Obrigado, galerinha, valeu. Desculpa, teve um pequeno pânico aqui no final. Fiquei com medo de ter desligado. Mas obrigado, bom final de semana. Amanhã, mais uma questão. Amanhã não haverá aula, que todos os professores, coordenadores e diretores estarão fazendo um curso na diretoria de ensino, virtualmente. Glória. Vocês estão ficando espertinhos, hein? Pessoal, então, um abração, brigadão, fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau, Bia, tchau, Ícaro.
Tchau, Thaís. Obrigado Amém. de coração. Tchau, Sol. Obrigada. Valeu, tchau, filha. Obrigado. Bom final de semana. Igualmente. Fica com Deus. Estamos encerrando, então, nossa aula de hoje. Já postei um PDF sobre a matéria de hoje, com guia, um roteiro, e no final, as questões que os alunos estarão me enviando. Obrigado. E é isso aí. Valeu. Bom final de semana a todos.